Boa noite, Bárbara. Tudo bem com você, com a família? Tudo bem, pastor? Tudo certo? Tudo bem? Graças a Deus. Boa noite, Ione. Seja bem-vindo, Ione. Está nos escutando, Ione? Não sei se você está nos escutando. Eu não estou te ouvindo, tá? Eu não estou te ouvindo. Não sei se o seu áudio conectou, mas eu não estou te ouvindo. Eu acho que ela também não está me ouvindo também. Muito bom, gente. Vou esperar aqui o pessoal entrando. Muito bem. Vamos fazer uma oração, então, para nós começarmos nosso estudo? Vamos orar? Senhor Jesus, Pai querido que estás nos céus, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estudarmos mais uma vez a sua palavra. Queremos pedir que o Espírito Santo nos dê entendimento e compreensão do que verdadeiramente a Bíblia ensina sobre este assunto do juízo final. Hoje nós iremos falar um pouco mais sobre profecias, sobre datas, e pedimos que o Espírito Santo nos dê clareamento na mente para que possamos compreender como de fato o Senhor deseja, para que assim possamos não só entender a respeito do juízo, mas nos prepararmos para este grande evento. Que o Senhor abençoe a vida de cada um dos nossos queridos amigos que nos acompanham, de sua casa, aonde essa pessoa estiver, que a tua bênção seja dobrada na vida dela também. Te agradecemos por este momento de estudarmos a tua palavra, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom, gente. Vamos lá, então, começar o nosso estudo. Como eu disse na semana passada, nós falamos sobre o santuário, e nós vimos como as coisas que aconteciam no santuário, elas têm ligação com aquilo que acontece na realidade, né? E nós falamos um pouquinho sobre sombra e realidade. O que acontecia no santuário terrestre apontava para o plano da salvação. E nós vimos que Jesus, ele é tudo aquilo que é apresentado no santuário. Desde o cordeiro que era morto, né, que representa o próprio Jesus, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, quanto também nós vimos que Jesus exerce o papel que o sacerdote exercia de interceder por nós. Cada utensílio deste móvel, deste local, desse espaço, cada móvel, né, daquele espaço, era apontando para Jesus, né? E nós falamos ali, então, sobre os pães da proposição, que eram sem fermento, apontando para Jesus sem fermento. Falamos também sobre o candelabro de ouro, que era uma luz que ficava acesa de forma, né, constante, apontando para Jesus como a luz do mundo. O altar de incenso, que aponta para as nossas orações que chegam até Deus, e Jesus exerce justamente esse papel de levar as nossas orações até Deus, né, intercedendo por nós. Vimos também que Jesus, ele é a água viva que ficava no pátio, né, aonde os sacerdotes se lavavam. E nós vimos então no Santíssimo que tem a Arca da Aliança, que era quando o sumo sacerdote poderia entrar naquele espaço do santuário apenas uma única vez do ano, que era no dia da expiação, que era o dia que o santuário seria limpo, purificado de todos os pecados que juntaram durante o ano. E nós vimos que este era um dia de julgamento, um dia de análise, um dia de juízo, e este dia e este espaço do santuário, que é o Santíssimo, aponta para a realidade do juízo investigativo de Deus para definir, então, a salvação ou a perdição de cada ser humano. Então, para a Ione que está entrando hoje, Ione, você vai assistir depois o vídeo, né, que foi o nosso último vídeo. Certo, eu recebi já, Bárbara, obrigada. Maravilha. Nosso último estudo, falamos que o santuário terrestre, tudo que acontecia nele apontava para a realidade do plano da salvação. E nós terminamos dizendo que em Apocalipse, só que deixa eu maximizar a tela, vou voltar aqui um ou outro só para vocês, para a Ione principalmente. Pastor, quando eu fui para Israel agora, nós fomos em um santuário exatamente do tamanho, no deserto. A réplica, né? A réplica. Nós entramos no pátio, no lugar santo, lugar santíssimo, em tudo, e tinha uma pessoa ali explicando tudo para gente, junto com o pastor Rodrigo. Foi maravilhoso. Eu mandei, agora não. Eu mandei alguma coisa? Não. Não, depois eu mando alguma coisa. Tá bom. Maravilha, gente. Então,
Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa realidade especificamente do que acontecia no Santíssimo, ou seja, o juízo de Deus. Então, o estudo da semana passada, ele foi basicamente para fazer uma introdução para o assunto de hoje, tá? Para nós entendermos que o ritual do santuário é um símbolo da realidade. E o dia da expiação, o dia que o santuário era purificado, apontava para o início do juízo final, certo? Então, nós falamos que existe um santuário que está no céu, né? Que é onde Jesus é o nosso sumo sacerdote, e ele está hoje à direita de Deus, neste céu, nesse santuário, né? Ele está ministrando neste verdadeiro tabernáculo. O da terra, o dos homens, né, que Moisés construiu, ele era apenas figura e sombra. Agora ele encontra a realidade, né? Deus 9:24 fala que ele comparece agora por nós diante de Deus. Ou seja, Jesus ele entra nesse santuário não feito por mãos humanas, ou seja, que o próprio Deus construiu, para que agora pudesse interceder por mim e por você. Era o processo que o sacerdote exercia após matar o cordeirinho, né? Então, o pecador matava o cordeiro, ele entrava com o sangue do animal e intercedia pelo pecador para que Deus o perdoasse. É o que Deus faz hoje, que Jesus faz hoje, né? Jesus também é Deus. O que ele faz hoje, só que em realidade, né? Não apenas em uma figura, em uma sombra, em um modelo. Ele, de fato, faz para que sejamos perdoados. E nós vimos que o cumprimento desse primeiro processo, após a sua morte, é o processo de intercessão, ele se cumpre em Apocalipse 1, verso 12 e 13, que nós vemos lá, então, 7 candeeiros, né? E João vê Jesus no meio dos 7 candeeiros de ouro, e no meio deles um semelhante a filho do homem, né? Jesus com vestes sacerdotais. Então, Jesus, em Apocalipse 1, ele já entra no santuário, ok? E já começa a interceder por mim e por você. Ok, pastor, então quando ele vai entrar no Santíssimo, que é o móvel onde está, o espaço onde tem o móvel da Arca da Aliança, né? E vai começar então a julgar a humanidade. E nós finalizamos o último estudo lendo justamente o texto, né? Após ele começar a interceder por nós, então, no céu, depois, uma hora, iria começar o juízo. E aí nós vemos Apocalipse capítulo 11, só para a gente poder recordar, diz assim, na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos, aos que temem o teu nome, tanto aos grandes quanto pequenos, para destruírem os que destroem a terra. Eu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu. Perceba então que o julgamento ele está relacionado com que lugar? O santuário, certo? Então, este santuário, João vê ele aberto, e ele vê justamente a Arca da Aliança, que está no santuário. Por que ele vê a Arca da Aliança? Porque a Arca da Aliança estava justamente no Santíssimo, e você só entrava no Santíssimo no dia da purificação, no dia do julgamento, no dia do juízo, certo? Então, as duas coisas estão relacionadas. Um é a sombra, o outro é a realidade. A purificação do santuário era um símbolo do juízo final que Deus, Jesus, faria por nós, então, ok, depois ali dele ter ido ao céu, sendo entronizado, começar a interceder, chegaria um momento, e aqui Apocalipse 11 é o cumprimento, que ele entra no Santíssimo e começa então a julgar eu e você, e todos os mortos, e todo ser vivo, até então que ele termine o julgamento e volte para nos levar para morar com ele. Aí surge uma pergunta então, e em cima dessa pergunta a gente vai trabalhar o nosso estudo. Pastor, quando vai acontecer esse juízo? Quando vai se cumprir Apocalipse 11? Já se cumpriu ou ainda não se cumpriu? Tem como nós sabermos? Tem alguma profecia que fala sobre a purificação desse santuário? Enfim, então hoje nós vamos falar sobre este assunto e responder este questionamento. Quando? Quando começará esse juízo final de Deus? Então eu quero começar dizendo aqui um aspecto interessante. Esse ponto você tem que entender por um fator que nós iremos comentar no final do nosso estudo. Então, eu vou me demorar aqui talvez uns 5 a 7 minutos para explicar um pouquinho esta imagem que está na tela para vocês. Quando você abre a sua Bíblia em Daniel capítulo 2,
E você vai ver ali que o rei Nabucodonosor, que é um rei da Babilônia, certo? Ele é um rei da Babilônia. E este rei da Babilônia, ele vai estar, o quê? Este rei vai estar conquistando Israel para o seu próprio povo. Aí nós temos o livro de Daniel. Daniel foi um dos cativos que foi levado para a Babilônia, ainda um menino, né, um adolescente, junto com seus amigos. E Israel, então, ficou destruída nesse tempo, após a destruição, né, ali feita por Nabucodonosor e seu exército. Então, infelizmente, o povo de Israel perdeu seu lar, perdeu sua casa. Alguns moraram ainda, mas moravam assim num lugar bem complicado, né? Bem destruído, e alguns foram levados cativos para a Babilônia. Daniel capítulo 2, nós temos ali então o terceiro, só se você pegar aí, se você quiser acompanhar, só para você saber, o terceiro ano do rei Jeoaquim. Isso está no verso 1 de Daniel 2, ou desculpa, Daniel 1, verso 1, fala que no segundo ano de Joaquim acontece, então, essa conquista sobre Jerusalém. E isso vai ser ali no ano, esse ano, terceiro de Joaquim, 605, tá? Mas Joaquim já reinava, então, desde 607 a.C. O capítulo 1 de Daniel, ele, então, se inicia no ano 605 a.C., ok? O capítulo 2, nós temos no segundo ano do reinado de Nabucodonosor. Este segundo ano, ele provavelmente ali por volta do ano 603, tá? 603, então ali 4, 5, talvez 3 anos depois deste período de 607, né? Então, se 605 é quando Daniel é preso, 2 anos depois acontece o capítulo 2, tá? Então, 2 anos depois que Daniel chega à Babilônia, nós temos aqui o capítulo 2. No capítulo 2, nós vemos uma coisa interessante. O rei Nabucodonosor tem um sonho. Se você olhar assim, o título é Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor. E no sonho, ele vê uma estátua, que ele nem lembra do sonho, mas depois Daniel vai revelar, né, através daquilo que Deus mostra para ele, qual é o sonho e qual é o significado. Mas no sonho ele vê uma estátua igual essa daqui. Essa estátua tem a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o quadril de bronze e as pernas de ferro, e os pés de ferro e barro, certo? Então, nós temos aqui alguns materiais diferentes: ouro, prata, bronze, ferro, e depois ferro e barro, ok? Então, nós temos aqui 4 tipos de metais diferentes. Aí, Daniel, ele vai interpretar qual é o significado do sonho. Então, eu quero que você abra, só para você poder acompanhar comigo, o verso 31 do capítulo 2, tá bom? Então, abra comigo a sua Bíblia, Daniel. Não vai ter o texto na tela, então gostaria que você abrisse a sua Bíblia, só para você poder acompanhar comigo, que este primeiro processo aqui é importante. Então, assim, eu estou fazendo bem devagarzinho para a gente poder entender com muita calma, tá bom? Daniel, capítulo 2, verso 31 em diante. Podemos ler? Diz assim: Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta, que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti. A sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, os peitos e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. O verso 37 agora, verso 37, diz assim, agora é a interpretação do sonho. Verso 37. Tu, ó rei, rei dos seis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder e a força e a glória, cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Opa! Então quer dizer então que o reino da Babilônia, junto com Nabucodonosor, seria a cabeça de ouro da estátua. Ok. Verso 39. Depois de ti se levantará outro reino. Opa, então quer dizer que as estátuas, os metais dela representam reinos, ok? Então diz que depois dele se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre a terra. O quarto reino será forte como ferro. Na visão dele, depois dessa estátua, vem uma pedra sem auxílio de mãos,
e esta estátua, essa pedra, ela fere a estátua, começando pelo pé, e toda a estátua se desmorona, e essa pedra, então, estabelece seu reino. Então, nós vemos aqui que a interpretação do sonho é o quê? Cada metal da estátua representa um reino que viria, então, subsequente ao reino da Babilônia. Começando por Babilônia, sendo a cabeça, o ouro, nós temos na sequência, então, um segundo reino, um terceiro reino e um quarto reino. Depois do quarto reino, viria, então, o reino da pedra. E esta pedra representa o próprio reino de Deus. Mas vamos lá. Pastor, mas quais são esses reinos? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, no capítulo 8 de Daniel. Nós temos aqui, no capítulo 8, o que cada reino, ou qual é cada reino representado pela estátua, que no capítulo 7 vai ser apresentado pelos animais, mas é a mesma interpretação, o mesmo período da estátua de Nabucodonosor. Daniel 8, o verso 20, ele vai falar: aquele carneiro com 2 chifres que vistes são os reis da Medo e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei, então, no caso aqui, Alexandre o Grande. Então, tá bom, pastor, me explica o que é isso aqui. Vou explicar, tá bom? Vou compartilhar a tela para ficar mais fácil para vocês. Então, vamos lá. No capítulo 7, nós temos um sonho de 4 animais. Um animal é o leão com asas. O segundo animal é um urso que tem uma parte mais alta que a outra, com alguns ossos em sua boca. O terceiro animal, ele é um animal que tem as cabeças aqui, e que é um leopardo, que tem 4 asas. E depois você tem um animal terrível e espantoso, que tem 10 chifres, igual a estátua, depois vai ter 10 dedinhos aqui. Certo? Então, cada animal dessa profecia aqui, ela representa um paralelismo com uma das partes da estátua. Então, assim como o leão, Nabucodonosor, é ouro, o urso representa o segundo reino. O leopardo representa o terceiro reino. O animal terrível e espantoso representa o quarto reino. Tá, pastor, mas ali na profecia falou sobre bode e carneiro. Aqui não tem bode e também não tem carneiro. Me explica melhor, então. Eu vou explicar. No capítulo 8, nós vamos ter aqui 2 animais sendo destacados nessa profecia, certo? Então, aqui nós sabemos que o animal, ele representa um reino, certo? Cada animal aqui representa um reino. Ok? Só para, assim, estou resumindo, mas tentando resumir de uma forma, assim, tranquila. No capítulo 8, nós vamos ter aqui, ó, uma visão. Vou ler a partir do verso 1, tá bom? No capítulo 8. No ano 3º do reinado de Belsazar. Opa, quem é Belsazar? Belsazar, ele não é mais babilônico, tá? Aqui, já quem está governando já é o segundo reino, o reino da Medopérsia. Então, o reino da Medopérsia está governando aqui nesse período. Então, Belsazar, ele já é quem? Ele já é um rei Medo-Persa. E aqui vai falar de um animal. Tem uma profecia que fala sobre um carneiro e um bode. Este carneiro e o bode, ele vai representar também 2 reinos. Se o reino da Babilônia já não existe mais, este carneiro que vai surgir aqui no verso 3, ó, olha só. Então, eu levantei os olhos e vi. E eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro. E o mais alto subiu por último. Então, o que é interessante, fala que nessa profecia surgiria um carneiro que tem 2 chifres. Chifre em profecia pode significar rei, reinos, certo? E nações. Poder, né? Poder. Então, aqui fala que esse animal, o carneiro, tem 2 chifres. Igual aqui nós temos 2 reinos reinando juntos, os medos e os persas. O urso, ele tem 2 lados e fala que um dos lados é mais alto do que o outro lado. Aqui na imagem não dá para ver muito bem, mas em Daniel 7 fala que o urso tem um dos seus lados mais alto do que o outro. Assim como aqui nós temos um chifre mais alto do que o outro, ou seja, mais poderoso que o outro. Então, apesar
dos reinos terem se juntado, né, os medos e os persas, um dos dois reinos era de fato mais forte do que o outro. Então, isso nós podemos entender que o urso, ele encontra o seu paralelismo com a parte de prata da estátua, que encontra paralelismo com o carneiro, que era justamente o período que os medo-persas estavam governando. Então, o capítulo 8, ele começa nesse período aqui, ó, da prata, onde os medos e os persas já estão governando. O verso 5 do capítulo 8 fala agora de um bode que vai surgir. Olha o que diz. Estando eu observando, e eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar o chão. Perceba que o leopardo tem asas, ou seja, voa. Fora que um leopardo é um animal que aponta para uma velocidade muito grande, né? E aqui fala que o bode vem sem tocar o chão, como se ele viesse em alta velocidade, né? Então, isso é interessante, porque os dois estão relacionados. Ambos voam, ambos, né, no caso aqui, esse tem asa e o outro voa. E agora é óbvio, né? O que é interessante aqui, que apresenta, é que este leopardo, e agora, em paralelo com o bode, do capítulo 8, ambos vão apresentar velocidade. Por quê, pastor? Porque este reino apresenta o reino que vem na sequência, depois dos medo-persas, que é o reino grego. E o reino grego tem uma coisa bem interessante. Alexandre é o seu personagem central. Ele é o conquistador de tudo, e interessante que a história diz que ele conquista tudo em uma tremenda velocidade. Opa, então quer dizer que cada animal, ele tem um significado importante também, não é só animal por animal. O leopardo representa a velocidade, assim como o Alexandre o Grande conquistou tudo em alta velocidade. Aqui o capítulo 8 ainda, o verso 8 diz assim: o bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre. Então, fala que este bode tinha um chifre grande, e este chifre ele se quebra no seu auge. E é justamente o que acontece. Alexandre o Grande, após conquistar tudo, ele infelizmente vem o quê? Vem a falecer. Ele acaba morrendo assim logo depois que ele consegue conquistar tudo. E a profecia diz que este chifre, lembra que eu falei que chifre, em profecia simbólica, né, pode representar poderes, rei ou reinos, certo? Nesse caso, esse chifre grande que é quebrado, ele aponta quem? O próprio Alexandre o Grande. Aí o texto diz ainda que o grande chifre é quebrado, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos dos céus. Então, 4 chifres vão surgir agora. E isso é bem interessante, o surgir esses 4 chifres, porque a história nos diz que o reino de Alexandre, que ele acabara de conquistar, foi dividido pelos seus 4 principais generais, Ptolomeu, Lisímaco, Cassandro e Seleuco. Os 4 generais de Alexandre tomaram conta do território que Alexandre acabara de conquistar. Então, agora a profecia diz que o quê? Que surge 4 chifres, agora notáveis, ou seja, que se destacam neste território ao qual o bode está o quê? Dominando, imperando sobre eles. Certo? Então, este chifre pequeno, este chifre grande, que se quebra é Alexandre o Grande. E os 4 que surgem na sequência são seus 4 generais. E este bode, então, representa o reino da Grécia, que dominou do ano 331 ao ano 168. Ok? Pois bem, pastor. Então, nós vimos que no capítulo 8 nós temos o período da prata, medo-persa, e o período do bronze, a Grécia. Ok? Pastor, e o período de barro? Fala no capítulo 8? Fala. Só que agora ele vai falar no capítulo 8 de uma forma diferente. Enquanto aqui nos 3 animais você tem um paralelo, uma relação, na verdade, entre eles, são 3 animais existentes, pelo menos em seu nome, né? Leão, urso e leopardo. Apesar de eles terem diferenças, né? Coisas sobrenaturais, porque são símbolos, né? São 3 animais que nós conhecemos, né? Seus nomes. Só que o 4º animal, ele é diferente de qualquer outro animal. E aí o capítulo 7 vai chamá-lo de animal terrível e espantoso. Tem dentes de ferro, assim como o ferro da estátua, porque ambos estão relacionados. E como este animal terrível e espantoso, pastor, é apresentado no capítulo 8?
Pois bem, quero mostrar para você aonde se encontra este animal no capítulo 8. E o verso é o verso 9 agora. É importante que você leia comigo, que eu vou ler do 9 até o verso 13. E diz assim: de um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa, ou seja, a própria Jerusalém. Cresceu até atingir o exército dos céus, e alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Então, olha só, o que este quarto animal, que também é representado agora por um chifre pequeno, ou seja, enquanto o outro tem um carneiro e um bode, agora o poder é apresentado por um chifre pequeno, que tem olhos, tem uns negócios bizarros, estranhos, bem relacionado com o quarto animal, que também é bizarro e também é estranho, e é diferente de qualquer um dos outros três. Assim também aqui, o terceiro reino, lembrando que o primeiro já não está mais no capítulo 8, ou seja, então seria o quarto reino, ele também é apresentado de uma forma diferente dos outros dois reinos que foram apresentados, que era o do bronze e da prata, né? Esse do ferro, ele é totalmente diferente, ok? E fala que este quarto reino, ele se engrandece, e este reino, ele joga o santuário por terra. E o verso 12 diz que ele pega e é entregue a ele o sacrifício diário, ou seja, a adoração e o sacrifício, e o meio de você obter perdão dos seus pecados, agora é entregue na mão desse quarto reino. Quem é esse quarto reino, gente? É Roma, tá? É Roma. E fala assim ainda: por causa das transgressões, e deitou a verdade por terra, e o que fez prosperou. Então, este quarto reino, ele não apenas iria dominar, ele iria pegar a verdade de Deus e mudaria, transformaria essa verdade. Tá? Então, isso é bem interessante. Então, além dele assumir uma função que é de Deus, que função? Querer trazer para si a autoridade de expiação, de perdão de pecados, ele ainda pega a verdade e a joga por terra. O capítulo 7, verso 25, ele vai falar esse mesmo detalhe de mudar a lei, jogar a verdade por terra, só que com uma expressão diferente. O capítulo 7, o verso 23, tá assim, ó, falando do quarto animal. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará a terra e a pisará aos pés e a fará em pedaços. Ou seja, viu como este quarto reino ele é diferente? Por isso que o animal é diferente. E por isso que no capítulo 8 ele não é apresentado por mais um outro animal. Ele é apresentado por um chifre pequeno, que tem olhos, tem uns negócios diferentes. Só que o que é interessante é que o verso 25 fala o que este chifre pequeno, ou seja, esse quarto reino, faria. Olha só, verso 25 do capítulo 7. Proferirá palavras contra o Altíssimo e magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Então, quer dizer que a lei de Deus seria mudada justamente por este quarto reino. E ele, então, conseguiria fazer isso de forma a obter muito êxito. Então, nós temos uma relação muito grande da estátua com os 4 animais e com os 2 animais do 8 mais o chifre pequeno. Pastor, por que você está falando tudo isso? Pelo seguinte, porque no período romano foi quando a verdade de Deus foi jogada por terra. E no capítulo 8, no verso 13, nós temos um questionamento do anjo do Senhor. Qual é esse questionamento? Vamos lá, diz assim: depois ouvi um santo que falava e disse outro santo àquele que falava. Tá, o que ele vai dizer é o que é importante. Até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Ou seja, até quando o chifre pequeno jogaria a verdade por terra e deixaria o santuário impuro?
Ou seja, quando Deus iria limpar o santuário, iria restaurar o santuário e restabelecer a verdade que foi jogada por terra. Ou seja, quando ele iria pegar aquela mentira contada pelo quarto reino e iria falar assim, não, isso aí não vai ser mais ensinado, agora a minha verdade vai ser estabelecida de novo. Até quando Deus iria deixar que o chifre pequeno, o quarto reino, Roma, fizesse, então, esta grande artimanha de jogar a verdade por terra, destruir a lei de Deus, mudar a lei e os tempos do Senhor. Então, agora nós vamos ir na profecia que nós iremos estudar. Mas perceba que essa profecia, ela vem resposta de dois aspectos. Quando a verdade de Deus vai ser ensinada de novo, ok? E quando o santuário vai ser purificado. Até aqui, Marlene, Ione, e mais o pessoal que está assistindo depois aí. Vocês entenderam essa parte que eu comentei dos 4 animais? Sim, sim. Ok. Ione? Sim, Ok. Tá difícil, né, Ione? tá, Hã? tá. É difícil. Olha, precisa estudar muito, mas vai clarear tantas coisas. É bem difícil. Mas É é bem isso aí. difícil. Mas Então- eu estou me concentrando aqui ao máximo. Tá ótimo, Ione. Então, olha só. Eu expliquei tudo isso só para dizer o seguinte, que a Bíblia é muito clara em falar dessa profecia que surgiriam 4 reinos. Um reino já era do período de Daniel, Babilônia, depois Medo-Persa, depois a Grécia e, por fim, Roma. E é justamente o que aconteceu, porque a Bíblia ela não falha, ela não erra, o que ela diz é a verdade, e tudo acabou se cumprindo como já havia sido predito por Daniel, ok? Agora o chifre pequeno iria, então, destruir a verdade de Deus, jogar a verdade por terra. Quem é esse quarto reino? Roma, né? Então, Roma, em 2 períodos, tem o seu período imperial, né, de império, e o seu período religioso. Então, aí representado ali pelo ferro e barro, que essas duas não iriam se unir jamais, né? E iria ficar nesse contexto, né? Os 10 dedinhos podem apresentar como sendo a própria Europa, né? Os 10 principais ali poderes que surgiram na Europa, que tentam se unir, mas nunca se uniram, né? Nunca mais vão se unir. Enfim, estou falando tudo isso para dizer o seguinte, que agora o que nós vamos ver vai falar sobre quando o santuário será purificado e quando a verdade vai ser restaurada. Perceba que as duas coisas, elas acontecem em conjunto. Tudo bem? Pastor, mas que verdades essas foram jogadas por terra? Calma que a gente vai chegar lá. Nós vamos ter um estudo da semana que vem, que nós iremos falar sobre a lei de Deus, sobre o que foi jogado por terra e o que não foi, tá bom? Mas vamos continuar aqui então. Pois bem. Pastor, e o início do juízo? Vamos lá, agora nós vamos para o verso 14. E aqui nós temos a profecia da purificação do santuário. E ele disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Opa! Então, até quando o chifre pequeno iria jogar a verdade por terra, pastor? Até 2.300 tardes e manhãs. E depois o santuário vai ser purificado. Pois bem, pastor, o que seria 2.300 tardes e manhãs? Tarde e manhã significa um dia, né? Você lembra lá da criação? Que quando Deus termina de criar um dia, ele fala, houve tarde e manhã, um dia. Tarde e manhã, 2 dias. Então, a expressão tarde e manhã, ela é uma expressão para falar de um dia, tá? Só que aqui nós temos 2.300 dias. 2.300 dias. 2.300 tardes e manhãs, ok? E aí, o verso 17 depois vai falar o seguinte, veio, pois, para perto de onde eu estava, ao chegar ele, aqui falando do anjo que deu a visão, né? E fiquei amedrontado, e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele disse, entenda, filho do homem, pois esta visão, que visão? Essa daqui, e a do carneiro, a do bode, e a do chifre pequeno, é uma profecia que vai referir e vai ir até o tempo do fim. Se eu fosse pegar 2.300, se fosse dias literais, deixa eu pegar aqui só para fazer o cálculo. Dividir por 365 dias, daria apenas 6 anos e meio, quase. Então, se o texto está falando que a profecia se refere ao tempo do fim
e 2.300 dias são apenas 6 anos e pouquinho, como poderia ser, então, uma profecia para falar apenas do tempo do fim da humanidade? Por um detalhe. Senhoritas, quando a Bíblia ela fala sobre contagem de tempo, como essa daqui, 2.300 dias, e é uma profecia simbólica, ou seja, com simbolismos, com representações, não é uma profecia literal, um dia em profecia representa um ano. Olha esse texto aqui de Ezequiel 4, verso 7, falando sobre o cerco simbólico de Jerusalém. 40 dias te dei, cada dia por um ano. Então, Jerusalém seria simbolicamente sitiada e ficaria tantos dias sitiadas. Esses dias representariam quantos anos Jerusalém seria sitiada. Então, voltarás, pois, o teu rosto para cerco de Jerusalém, como o teu braço descoberto, e ferirás contra ela. Então, aqui nós vemos que um dia em profecia simbólica representa o quê? Um ano. Aí eu poderia usar outro texto para poder explicar isso também, para usar isso como base. Mas fica claro que em profecia simbólica eu aplico um dia para um ano. Esta profecia de cima, ela é simbólica. Então, 2.300 dias, eles representam, então, 2.300 anos. Ah, pastor, se você fala 2.300 anos, agora faz sentido entender porque essa profecia se refere apenas ao tempo do fim e não era para o tempo de Daniel. Agora faz sentido, tá? Então, gente, 2.300 dias equivale a 2.300 anos. Olha, falando sobre o tempo do fim, algumas coisas interessantes. Daniel 12, verso 1 e 4, diz assim: nesse tempo, que tempo do fim, se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia. Mas, naquele tempo, será salvo o teu povo, e todo aquele que foi achado inscrito no livro, no caso aqui de Deus, né? No livro da vida. Nós já vimos nos estudos passados que quem estiver com o nome no livro da vida será salvo. Então, aqui é óbvio que estamos falando do livro da vida. O verso 4 fala assim: tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até ao tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Então, perceba que Jesus ele voltará, né, dentro do tempo do fim, mas quando iniciar o tempo do fim, ele vai ter uma relação muito grande com a chegada de um tempo específico. Igual lá em Apocalipse 11, que falava, né? Chegou o tempo determinado para serem julgados os povos. Aqui também chegou o tempo. Que tempo estamos falando aqui? O tempo que Deus vai definir quem será salvo e quem não será salvo. Então, o juízo de Deus, ele vai acontecer no tempo do fim, certo? No tempo do fim. Agora, olha que interessante. O livro de Daniel, junto com suas profecias, ele deveria ser selado, ou seja, Deus ele vai selar o seu significado, a sua interpretação, até chegar que tempo? Que tempo, Marlene? Até chegar o tempo do fim. Quando chegar o tempo do fim, aí então, muitos vão esquadrinhar o livro, vão compreendê-lo, e agora a verdade vai ser o quê? Multiplicada. Que verdade, pastor? Que vai ser multiplicada e vai ser encontrada e sabida no tempo do fim. Aquela verdade que o quarto reino, ou seja, Roma, jogou por terra, certo? Então, aquela verdade seria agora ensinada depois de quando? Depois que começasse o juízo investigativo ou o juízo final de Deus, que definirá quem será salvo ou quem vai se perder, ok? Então, quando que o livro de Daniel e a verdade vai ser restaurada? Quando começar o juízo final. A partir desse momento, a partir do tempo do fim, então o livro vai ser estudado, compreendido, ensinado, e a verdade de Deus, que muitos se esqueceram, seria finalmente então pregada. Por que esqueceram? Porque o poder romano, no seu contexto religioso, acabou mudando a verdade de Deus, certo? Ok. Até aqui vocês estão comigo, senhoritas? Dá um ok para mim, se estiverem comigo, por gentileza. Sim, ok. Ok. Ok? Então, tá bom. Então, vamos continuar aqui.
essa profecia só seria entendida no tempo do fim. E agora nós vamos para outra profecia, que vai dar o início da contagem dos 2.300 anos. Então, essa profecia, ela fala que 70 semanas estão determinadas ou cortadas. Quando você pensa em cortar, você pensa que vai cortar de uma coisa maior, correto? Pega um pedaço do bife e fala assim, ó, corta um pedaço para você. Então, o bife, ele é o todo, e você vai cortar um pedacinho do bife, correto? Correto? Então, aqui fala que 70 semanas são cortadas. Da onde? Da profecia maior. Porque 70 semanas, se você fizer na calculadora, e eu vou compartilhar aqui a minha calculadora com vocês. Consigo, aqui, ó. Compartilhar minha calculadora com vocês. Olha só. Então, se eu pegar 70 semanas, certo? Que é o que está aqui em cima, e eu multiplicar. Quantos dias tem uma semana? 7 dias, correto? Então, 7 dias vezes 70 semanas. Equivale a 490. Se em profecia um dia equivale a um ano, 490 dias são 490 anos, ok? Então, nós temos nessa profecia 490 anos. Qual profecia? Das 70 semanas. Então, ele fala 490 anos são cortados para o povo, ou seja, são separados para o povo de Israel. Separado da onde? Separado da onde? Separado da onde? Separado da profecia maior, né? Então, ok. Para o seu povo e para a santa cidade, Jerusalém. Para acabar com a transgressão... Opa! Então, aqui nós estamos vendo... Lembra aquela transgressão do chifre pequeno? Lá falou assim, o exército, no verso 12, né? Capítulo 8, verso 12, falou assim, o exército lhe foi entregue com o seu sacrifício diário por causa das transgressões. Então, olha a transgressão voltando aqui. Então, o que vai acontecer nesse tempo aqui é a resposta à pergunta daquele anjo. Até quando durará a visão do sacrifício, das transgressões, da desolação, o santuário sendo pisado, né? Até quando? Quando que Deus vai purificar o santuário, vai começar o juízo, vai começar a julgar todo mundo e restaurar a verdade? Então ele fala, 70 semanas são determinadas para acabar com as transgressões, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna e para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Então, duas coisas importantes. Aqui está falando sobre a vinda de Jesus, que acabaria com a transgressão, ou seja, perdoaria os pecados, justiça eterna, tem a ver com o juízo e tem a ver com o que Cristo fez na cruz. Então, essa profecia, ela aponta dois fatores. A vinda de Jesus, primeira vinda de Jesus, né, para nos salvar, morrer na cruz por nós, e quando começaria, então, o santuário, o Santíssimo, a ser purificado, ou seja, o início do julgamento final de Deus. Então, aí nós vamos ter aqui a contagem de tempo. Sabe e entende. Pastor, qual é o início da contagem de tempo? Desde que foi dada a ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Ah, então aqui nós temos o ponto de partida, sim. Lembra que Daniel está no cativeiro em Babilônia, agora já era Medo-Pérsia, né? Mas ele não está na terra dele. Eles ainda não voltaram para Jerusalém. Então, quando eles recebessem essa ordem para restaurar e edificar, começaria a contar o tempo, tanto dos 2.300 anos, quanto os 490 anos para a vinda de Jesus, certo? Então, ele fala que até a vinda do ungido, o príncipe, ou seja, a primeira vinda de Jesus na terra, vai passar 7 semanas mais 62 semanas, ou seja, 69. 69 semanas é uma semana menos que a 70, né? Então, só pregar 490, compartilhar aqui de novo. Então, se 490... Opa, peraí que saiu. Peraí, gente, não sei onde foi parar aqui, minha pau. Se 490 anos são 70 semanas,
69 é uma semana a menos, né? Então, eu vou tirar uma semana, 7 dias, ou 7 anos, né? Então, 483 anos iria se passar depois que saísse essa ordem aqui para restaurar e edificar Jerusalém, ok? Aí Jesus iria vir, iria chegar. Então, passaria quantos anos? 483, depois do início da contagem de tempo, e viria Jesus. Pois bem, ele fala que depois, vou ler só aqui o que está em laranja, tá? Depois das 62 semanas, o ungido será morto. Ou seja, depois que passar 7 mais 62. Ou seja, quando chegar na última semana, deixa eu compartilhar aqui de novo, que eu acho que saiu aí. Quando depois chegar na última semana, então, o ungido vai ser o quê? Morto. Então, Jesus vem no início da semana 70, né? No final da semana 69. Depois, na última semana, ele vai morrer. Aqui, o texto diz, aqui em laranja, que na metade da semana, que semana? Da última, ele faz, então, cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Por que ele faz cessar? Ora, porque a sombra encontrou a realidade. Antes, o cordeirinho que morria, encontrou o verdadeiro cordeiro que morreu. Ou seja, Jesus morre em que tempo? Na metade da semana. Na metade da semana. Certo? E depois tem mais ali meia semana para Israel decidir se aceita Jesus como seu Salvador ou não. Ok? Então, se ele vem na metade da semana, significa, no início da semana, e ele morre na metade da semana, significa que passa 3 anos e meio. Porque se uma semana são 7 anos, né? São 7 dias, cada dia 1 ano. Então, 7. Qual é a metade de 7? 3,5, certo? 3,5. Então, na metade da semana, depois de 3 anos e meio que ele viria para a Terra, ele seria morto. Ok? Na metade da última semana, ele seria morto. Olha que interessante. Agora, pastor, quando vai sair essa ordem, ou já saiu, óbvio, né? Essa ordem para restaurar e edificar Jerusalém, a cidade de Jerusalém. Esdras capítulo 7, verso 8 a 20, eu separei aqui uns trechinhos. E aqui nós temos quando saiu esse decreto. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano deste rei, que rei? Artaxerxes. Isso é no verso 8. Lá em Esdras 7, tá? Você vai anotar o texto para depois você ler aí com calma. O verso 11 diz que esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras. O que diz essa carta? Verso 12. Artaxerxes, rei dos 6, ao sacerdote Esdras, escriba da lei de Deus do céu, paz perfeita. Por mim se decreta que no meu reino todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiserem ter contigo a Jerusalém, vá. E aí vai continuar o texto. Ou seja, em que ano que saiu essa carta? No 7º ano do rei Artaxerxes. Pastor, que ano que é o sétimo ano deste rei? Aí a história vai nos dizer que é o ano 457 antes de Jesus. E aqui nós temos, então, Marlene e Ione, e você que está assistindo, o início da contagem de tempo, certo? Quando iria, então, começar a purificação do santuário, quando a verdade vai voltar a ser ensinada, ok? E também o início da contagem de tempo de quando o Messias viria, o ungido de Deus. E aqui nós temos a profecia, e aqui a gente vai fazer um cálculo matemático. Então, vamos lá. Vou compartilhar de novo aqui a minha calculadora com vocês. Vou colocar ela aqui do ladinho para não atrapalhar o desenho. Então, nós temos 400... Vocês estão conseguindo ver tanto a calculadora quanto a imagem de fundo? Não, só a calculadora. Só a calculadora? Só a calculadora. Depois, então, eu vou mostrar a imagem. Então, olha só, 457 antes de Cristo, tá? Quantos anos iria passar para o Messias vir? 483, lembra? 69 semanas, certo? Aí viria o ungido. Então, do ano 457, eu vou tirar 483. Vai aqui dar o ano 26, negativo. Por quê? Porque ele vai zerar e vai começar a somar de novo, né? Então, ou seja,
457 a.C., zera todo o tempo, vem ali o nascimento de Cristo e ele vai até o ano 26. Só que a calculadora coloca zero, né? Na história não existe ano zero. Então, eu vou ter que colocar mais um, porque o zero não tem na história, né? Então, teria que somar mais um para o final. Chegaria ao ano 27. 27 da nossa era agora, depois de Cristo. Então, eu zerei os 457 e agora comecei a aumentar, então, de novo, chegando ao ano 27. Pastor, o texto diz que o ungido viria no ano 27. O que aconteceu no ano 27? Senhoritas, pasmem vocês. O ano 27 é exatamente o ano que Jesus foi batizado. Você acredita nisso? Pastor, mas ele foi batizado com 30 anos. Foi. Por que aqui está 27? Porque, na verdade, Jesus nasce no ano -4. Em torno do ano -4, antes do que dizem que ele nasceu. E a história depois descobriu, só que aí, gente, já ia fazer uma confusão gigantesca. Né? Ah, a gente está vendo no ano 2022 ou é no ano 2027? 2026? E aí? Que ano que a gente está de verdade? Ah, mas de qual calendário? Do atualizado ou sem desatualizar? Então, eles resolveram não mexer, estava muito próximo, né? Mantiveram ali o nascimento dele para o ano ao qual eles pensaram no início. Mas depois foi comprovado, Jesus nasceu ali entre o ano 4 e o ano 3, antes do que dizem. Então, o ano 27, Jesus já tem 30 anos. E foi justamente o ano que ele foi batizado. Olha que interessante. Quanto tempo Jesus iria durar o ministério dele antes dele morrer, senhoritas? Lembra para mim, quanto tempo na semana? Não era meia semana? Quanto era meia semana? Quantos anos tem meia semana na profecia? Alguém sabe me dizer? Eu já falei aqui, mas vamos ver se estão entendendo um pouquinho. Quantos anos tem meia semana? Se um dia representa um ano, né? Um dia representa um ano. Meia semana tem quantos dias? Quantos dias? Seria 3 anos e meio? Perfeito, Marlene, 3 anos e meio. Porque 3 dias e meio, na profecia, 3 anos e meio, porque um dia para um ano, né? Alguém me lembra quantos anos durou o ministério de Jesus aqui na Terra? Não foi exatamente 3 anos? Depois de 3 anos, o que aconteceu com ele? Ele morreu. Exatamente no ano exato que a profecia disse que ele iria morrer. E depois teria mais 3 anos e meio para completar 70 semanas. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Aqui do PowerPoint agora. Aqui, ó. Então, ele vem no ano 27, ele não, é batizado, né, com 30 anos. 3 anos e meio passa, e aí então vem o quê? A morte de Jesus, exatamente no ano 31. E 3 anos e meio para completar a última semana, no ano 34, chegou o tempo limite para Israel como uma nação exclusiva. Desde quando, pastor? 457 depois de Cristo. Ok? Pastor, então vamos pegar aqui este ano e vamos colocar 2300 para nós sabermos qual vai ser o ano final, então, para iniciar a purificação do santuário, né? E começar o juízo final já dentro do tempo do fim. Gente, fazendo o cálculo, então, eu pego esse número, tiro 2.300, vou colocar mais um por conta do zero, né? Vai chegar no ano 1844. Gente, então olha só, 1844 é o ano que começa o juízo final registrado em Apocalipse 11, verso 18 e 19. Então, desde 1844, começou a purificação do santuário, ou seja, Jesus entrou no Santíssimo e começou a ler cada livro de cada pessoa e decretar quem vai ser salvo, quem vai se perder. E quando ele terminar esse julgamento, então ele voltará para dar o galardão aos teus filhos, os servos, os profetas, os santos, aqueles que temeram o seu nome, aqueles que foram fiéis a Jesus, custe o que custar, independente do que aconteça, a sua fidelidade permaneceu ao lado de Jesus. Certo, gente? Agora, uma coisa interessante. Lembra que nós falamos que
1844, então, né, que são depois de completar os 2.300 anos, seria o tempo que a verdade voltaria a ser ensinada e pregada? Lembra? Que o livro seria esquadrinhado, seria estudado, compreendido dentro do tempo do fim? O livro de Daniel? Lembra, Ione? Lembra, Marlene? Que nós vimos isso? Então, ok. Aqui, em Apocalipse 10, este livro vai começar a ser estudado, vai começar a ser interpretado. Perceba que ele é logo antes do capítulo 11. Logo antes do início do juízo, o livro vai começar, então, a ser estudado, analisado, ou seja, um pouco antes de 1844, o livro começaria a ser estudado, analisado e entendido. E agora o saber, então, começaria a ser multiplicado. Olha o que Apocalipse 10 fala para nós, do verso 8 ao 11. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vá, e pegue o livro que se acha aberto na mão do anjo, que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Então fui ao anjo, pedindo-lhe que me desse o livrinho. Então ele me falou: pegue o livrinho e devore-o. O que é devorar? Devorar um livro. Devorei o livro, ou seja, eu li assim, nossa, com desejo imenso por ele, estudei, analisei, devorei, estudei todos os detalhes do livro, sabe? Nossa, fiz um estudo profundo do livro. É devorar. Então ele fala: João, pega o livrinho, devora-o. Só que olha que interessante, no seu estômago ele vai ser o quê? Amargo, mas na sua boca será doce como mel. Então, ele pega o livrinho da mão do anjo e devora. Na boca, de fato, é doce, mas quando chega no estômago, fica amargo. Ou seja, o que ele está dizendo aqui, gente? Que este livro de Daniel seria estudado no tempo do fim, um pouco antes de 1844, certo? E esse saber seria, nossa, maravilhoso aos ouvidos e olhos daqueles que estavam estudando. E isso seria uma mensagem que traz um gosto doce na boca, ou seja, uma mensagem boa, gostosa, maravilhosa. E eu vou dizer, gente, que depois ela ficaria amarga. Ou seja, aquilo que eu imaginei trouxe uma frustração muito grande depois. Pastor, mas o que seria essa profecia? Um pouco antes de 1844, gente, começando por um homem, né? Ele era um metodista, tá? Chamado Guilherme Miller, e Guilherme Miller começou a estudar as profecias de Daniel, inclusive essa que estudamos hoje. E ele fez os mesmos cálculos que nós, e ele chegou à conclusão que Jesus iria voltar próximo de 1844 e 1843, porque ele tinha esquecido do ano zero, ele falou 43, depois ele e o grupo que começou a estudar com ele chegaram a 44. Mas o que eu quero dizer para vocês com isso aqui? É que Guilherme Miller, ao ele estudar a purificação do santuário, ele se esqueceu do santuário celestial. E ele ficou pensando no santuário da terra, achando que a própria terra seria o santuário e que Deus iria purificar a terra. Ou seja, ele achava que Jesus voltaria ao final dos 2.300 anos, e não o início do julgamento final. Por isso, aquela mensagem para Guilherme Miller foi muito doce, muito boa na boca. Afinal, Jesus iria voltar em poucos anos do tempo dele, cerca de 10, 15, no máximo 20 anos. Então, agora ele começa a pregar essa mensagem. Jesus voltará em 1843, 1844. E ele começa a revolucionar os Estados Unidos, e vem pessoas batistas, metodistas, presbiterianas, calvinistas e de tantas outras religiões, e se junta a um grupo aguardando a volta de Jesus em 1844. E essa mensagem é doce na boca. Parte da Europa também faz parte dessa revolução. Aí o que acontece? Chega 1844, na data que eles previram, e Jesus não voltou. Aquilo que era doce na boca ficou o que, Ione? Amargo. É amargo. Trouxe uma mensagem ruim para eles. E olha só, gente, isso é profecia bíblica. Só que olha o que aconteceu. Olha o final do verso, que está em azul. Então me disseram, quem disse? O anjo. Olha o que o anjo falou para ele. Ou os anjos, né? É necessário que você ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Ou seja, gente, o que o texto está querendo dizer?
Por que que a mensagem se tornou amarga? Porque aquilo que eles acharam que iria acontecer não iria acontecer ainda. Por quê? Porque era necessário que as pessoas, ou seja, este povo que passou por este grande evento, profetizasse. O que é profetizar? É ensinar a palavra de Deus, ensinar a verdade de Deus. Lembra que a verdade de Deus teria que ser restaurada ainda, que o chifre pequeno jogou por terra? Que o quarto reino jogou por terra? Lembra que ela precisava ser restaurada ainda? Então, por que Jesus ainda não voltou? Porque era preciso que as pessoas compreendessem a respeito da verdade que foi esquecida. Então, muitos povos, nações, línguas, reis, ou seja, o mundo inteiro, deveria ter a oportunidade de conhecer a verdade da Bíblia, que infelizmente foi jogada por terra durante centenas de anos, durante muitos séculos. E que agora este povo que passou por este evento, que poderíamos chamá-lo de um grande desapontamento, né? Eles agora precisariam profetizar, ensinar as pessoas que de fato, a verdade de Deus, a lei de Deus, ela ainda está em vigor e ela precisa ser guardada. Gente, é aí que vai surgir um grupo especial. Aqueles que não sabem, é a partir daqui, Ione, com o cumprimento dessa profecia, que vai surgir depois do grande desapontamento, Marlene, 3 grupos surgiram. Um abandonou a fé, outro voltou para suas igrejas e desconversaram ali, não, Jesus já voltou, é isso aqui, não sei o que lá, e começaram a dar algumas desculpas. E houve um terceiro grupo, Marlene. Este grupo estudou a Bíblia, foi buscar entender o que aconteceu. Começou a estudar as profecias, a Bíblia, as leis e tudo a respeito da palavra de Deus. E este grupo agora começou a debulhar, a esquadrinhar o livro, a Bíblia. E agora eles começaram a pregar aquilo que eles estavam descobrindo. E o que eles estavam descobrindo, Ione? A verdade de Deus, que aquele quarto reino, Roma, havia o quê? Jogado por terra. Havia mudado os tempos e a lei. Então, agora este grupo vai surgir. Este grupo que surge, gente, ele surge com um papel profético. Um papel profético. Qual é o papel profético? Restaurar a verdade de Deus. É pregar a verdade de Jesus. E é aí, gente, que vai surgir uma igreja. Uma igreja deste movimento, que é uma união de pessoas de diversas religiões que estudam com sinceridade. Depois de muitos anos de estudando, de ensinando verdades, eles precisaram se institucionalizar como igreja por questões burocráticas, porque eles não queriam fazer isso. E aí, então, eles pegaram 2 das principais crenças que eles descobriram e que eles tinham no coração. Volta de Jesus e guarda dos 10 mandamentos. E aí, Ione, e aí, Marlene, vai para uma igreja. Igreja Adventista do Sétimo Dia. E é assim que surgiu a Igreja Adventista, gente. A Igreja Adventista, ela não surgiu porque uma pessoa desejou criar ela. Ela surgiu como um cumprimento profético de Deus para restaurar as verdades que haviam sido esquecidas no passado ou mudadas por um reino, por um grupo religioso no passado e que agora precisava ser ensinada. E esse povo agora começa a ensinar e o juízo de Deus vai sendo realizado. Olha só, por fim, para a gente, para a parte final. Apocalipse 20, verso 12 e 13, diz assim: Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros, e ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Então, nesse julgamento de Deus, Marlene, Ione, Bárbara e você que está nos assistindo, ele vai ser realizado de acordo com aquilo que eu fiz na vida. Sejam elas boas ou sejam elas más. Mas, pastor, qual é a régua de medida que Deus utiliza para definir o que é bom e o que é mal?
vai ser justamente o assunto do nosso tema do próximo estudo. Só para a gente poder sair com uma esperança muito boa no coração a respeito do juízo, qual o papel de Jesus neste julgamento? Primeiro, ele é quem realiza o julgamento. Então, ele é o juiz do julgamento, João 5:22. E 1 João 2:1 fala que se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ou seja, Jesus, ele é quem te julga e ele é quem te defende. Ou seja, Ione, Marlene, vocês só serão destruídas ou só não serão salvas nesse julgamento se vocês não quiserem. O que Jesus mais quer fazer no mundo é trazer a justiça sobre vocês, é salvar vocês. Então, nós não temos que ter medo a respeito do futuro e nem do juízo de Deus. Pelo contrário, temos que ter esperança e alegria, porque esse juízo já começou para que aquele que é justo traga toda a justiça para os seus filhos, o seu povo. E eu e vocês podemos fazer parte desse povo que receberá o grande galardão naquele grande dia da volta de Jesus. O que nós precisamos fazer é estar prontos. Lembra que no último estudo nós falamos que no dia da expiação, o povo ficava com o coração quebrado, o coração contrito, em oração e clamor e consagração a Deus durante todo o dia? Assim precisamos também nós sermos hoje, porque já vivemos o tempo do juízo de Deus. Precisamos ter uma vida de consagração, uma vida de entrega, uma vida de um coração contrito nas mãos do Senhor, para que nós possamos ser aprovados nesse julgamento, porque todo coração sincero receberá a recompensa do Senhor. Agora, pastor, o que Deus vai julgar? Mateus 25 fala que é a maneira como nós tratamos as pessoas. Mas é só isso? Não. Tem mais coisas. Olha Eclesiastes 12, verso 13, e eu finalizo com esse texto. De tudo que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa, porque Deus há de trazer juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, o que define quais ações são boas e quais ações são más? São justamente os mandamentos de Deus. Só um detalhe importante para a gente finalizar. Romanos 8, verso 1 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, se o seu coração estiver em Jesus, não precisamos ter medo do nosso futuro, a menos se nós não acreditarmos em tudo aquilo que Jesus fez por nós no passado, daquilo que ele está fazendo hoje no presente e daquilo que ele fará amanhã por nós, quando voltar para nos levar para o céu. Hoje, que essa esperança aqueça o nosso coração, nos traga paz e muita esperança, porque breve Jesus voltará e breve seremos salvos. Até lá, temos que estar prontos e atentos, nos consagrando todos os dias. Pastor, mas são esses mandamentos que Jesus vai levar em consideração? Esse será o assunto do próximo estudo, onde nós iremos falar sobre a lei de Deus e também sobre a mudança que este quarto reino, o reino romano, no aspecto religioso, acabou mudando da palavra de Deus. Será o assunto que nós iremos estudar na próxima semana. Até lá, o que eu tenho que entender, Ione e Marlene, é que nós não vivemos tempo de brincar com a nossa salvação e com a nossa vida. Por quê? Porque breve Jesus voltará. Breve o nosso nome passará nesse julgamento que já está sendo realizado. E precisamos estar prontos aqui e agora para aquele grande dia. Que Deus nos abençoe, que Deus nos traga paz e nos ajude todos os dias a ser fiel ao Senhor. Vamos fazer uma oração? Senhor Jesus, Pai querido, hoje nós vimos que o juízo de Deus já começou. E que Jesus está julgando cada pessoa de acordo com tudo que fez em vida e está registrado em seus livros. Jesus, que possamos estar prontos para quando o nosso nome passar neste julgamento, possamos ser aprovados. Para isto, basta nós entregarmos nossa vida ao Senhor, sermos fiéis à Tua palavra e estarmos dispostos a seguir os Teus caminhos, porque somos salvos pela graça, mas nós seremos julgados por Sua lei. Então, pedimos que o Senhor nos ajude a termos o equilíbrio de aceitar a graça, mas ser fiéis, ser obedientes àquilo que o Senhor nos orienta em Teu sagrado livro. Que o Senhor nos abençoe nessa decisão de ser fiéis ao Senhor. Nós entendemos, Pai, que não podemos brincar com a nossa salvação. Algumas pessoas estão aqui estudando porque querem, de fato, Te conhecer, Pai.
que querem seguir os teus caminhos. Então eu peço que o teu Espírito a abençoe. Mostre para ela a tua verdade, para que ela venha tomar uma decisão, de fato, de te servir em verdade e por completo. São as bênçãos que nós te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.